Nós vamos iniciar, né, com a sua laçada inicial. Eu faço a minha assim, você pode estar fazendo do jeito que você tem costume de fazer. E nós vamos fazer aqui 12 correntes para começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Feito as 12, nós vamos voltar aqui, ó, no primeiro pontinho e fazer um ponto baixíssimo. Agora, aqui onde a gente tá, a gente vai subir 3 correntes, que vai corresponder ao primeiro ponto alto, e vai fazer 2 correntinhas, que vai ser as de espaço. Laçou novamente, vem cá dentro do nosso círculo que a gente fez, aí nós vamos fazer um ponto alto, 2 correntes. Laçou, retorna lá dentro, outro ponto alto e 2 correntes. Laçou novamente, retorna lá dentro, outro ponto alto e 2 correntes. Nós vamos ter um total de 12 pontos altos separados por 2 correntinhas. Aqui eu já tenho 4, então eu vou fazer os outros aqui que eu necessito, né, até inteirar 12. Então, aqui, ó, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Cheguei aqui no meu último, eu vou fazer 2 correntes, vou vir aqui, ó, no terceiro ponto de correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Então, eu fiquei com o meu trabalho dessa forma aqui. Aqui, agora, eu vou caminhar, ó, pra dentro do primeiro espacinho, com um ponto baixo, e vou subir mais 2 correntes. Aqui eu vou ter o meu primeiro ponto alto. Feito aqui, né, o nosso primeiro ponto alto, nós vamos laçar, introduzir aí dentro novamente e fazer um ponto alto sem terminar. Laça novamente, introduz no mesmo local, puxa os 2 primeiros pontos e fica com 3 pontos na agulha, né? Mais um ponto alto sem terminar. Laça novamente, vai lá, passa nos 2 primeiros, ficamos com 4 pontos, laça novamente, vai lá e nós ficamos com 5 pontos. Nós temos aqui 5 pontos altos, passa em todos eles, faz 1, 2, 3 de correntinha. Laçou, nós vamos pro próximo espacinho e fazemos novamente, ó, são 5 pontos altos sem terminar. E depois a gente finaliza todos eles juntinho. 2, 3, 4, 5. Tem todos os pontos, passa em todos eles, faz 1, 2, 3. E vai para o próximo buraquinho aqui, e vamos fazer isso em todos os buraquinhos, ok? Então, termina aí a sua volta, fazendo dessa forma que eu expliquei. Eu dei a minha volta, né? Fiz todos os meus grupinhos aqui, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupinhos. Eu venho aqui, ó, no pontinho de cima do meu primeiro grupinho e faço um ponto baixíssimo para unir todos eles. E pode ser que o seu fique igual o meu aqui, ó, todo meio enrugadinho, mas conforme a gente for fazendo os próximos pontos, ele toma forma, tá bom? Então, aqui agora, ó, você vai caminhar para dentro desse primeiro localzinho aí, depois do nosso grupinho, e vai fazer um ponto baixo e mais 2 correntes, que vai corresponder ao nosso primeiro ponto alto. Na sequência, nós vamos fazer mais 4 pontos altos nesse mesmo lugar. O meu soltou. 1, 2, 3, 4. Totalizando aqui, então, um total de 5 pontos altos.
eu faço 2 correntes, laço novamente e venho no mesmo lugar e vou repetir. Vou fazer mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Fez os 5 pontos altos, faz uma correntinha, prende aqui, ó, no próximo espacinho entre um conjuntinho e outro, aqui, ó, você vai prender. Vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vai aqui nesse próximo espacinho e vai prender com um ponto baixo. Uma corrente, laçou. Nesse próximo espacinho, a gente vai repetir o que a gente fez aqui, ó. Então, você faz 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 2 correntes, volta aqui no mesmo lugar e faz mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Uma corrente, vai lá no próximo espacinho, prende com um ponto baixo, faz 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vai lá no próximo espacinho, prende com ponto baixo, uma corrente, aí você repete novamente os 5 pontos altos, separados por 2 correntinhas, mais 5 pontos altos. 3, 4, 5, 2 correntes, enfim. Aí, você percebe aqui, ó, que nós vamos repetir, né? Repete isso aqui, aqui vai ter outro ponto desse, que é aí que vamos formar o nosso quadradinho, né? Vou fazer o meu e já volto, faço o seu também até o final. Eu cheguei aqui no finalzinho, eu vou fazer junto com vocês, ó. Eu prendi no meu último espacinho antes, tá? Faço uma correntinha e aí eu prendo aqui, ó, no meu terceiro ponto de correntinha que eu subi para fazer meu primeiro ponto alto. Prende nele com um ponto baixíssimo e assim a gente deu a nossa volta. Percebe aí, ó, que os pontos que estavam meio encavaladinhos, né? Eles já começam a ganhar forma. E aí, nós temos o trabalho dessa forma aqui. Aonde a gente tá aqui, aonde a gente prendeu com a agulha, a gente sobe 3 correntes. Vamos aí, ó, no próximo ponto alto, nós temos 5, né, pontos altos de base. Nós vamos fazer um ponto alto em cada ponto de base, ou seja, nós vamos ficar com 5 novamente. Feito os 5, né, que a gente repetiu, ponto sobre ponto, nós vamos laçar e fazer 2 pontos altos aqui, ó, nessas 2 correntinhas que nós fizemos na lateral. Faz 2 correntes novamente, repete os 2 pontos altos aí dentro desse mesmo lugar. 1, 2. E aí, agora, nós vamos repetir os 5 pontos altos também do lado de lá. Então, aqui nessas lateraisinhas, você sempre vai fazer dessa mesma forma, tá? Vai repetir os pontos que nós temos aqui e fazer 2 no meio, 2 correntes, 2 no meio e 2 do lado de lá. Aqui, por exemplo, ó, na próxima, nós vamos ter 7, 8, 9, que vão ficar 2 aqui no meio desse, e assim por diante, né? A cada carreira, nós vamos aumentar dessa forma. E aqui eu sigo, né? Faço o restante dos meus pontos altos. Que eu preciso para poder concluir essa lateral. Bom, feito isso, você vai fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vai aqui, ó, nesse meiozinho onde a gente fez, prende com ponto baixo. 1, 2, 3, laça, repete o que a gente fez ali naquela lateral de lá.
Um, dois, três, quatro, cinco. E dois aqui no meio. 6, 7. Duas correntes. Começa novamente. Vai ter 7 do lado de lá também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, chegou aqui, faz 3 correntes. 1, 2, 3. Prende aqui. Faz 3. 1, 2, 3. E começa novamente. E aí, você vai repetir isso até a gente chegar aqui. Aqui eu acabei, né, a minha volta, cheguei aqui no finalzinho, prendi, fiz as minhas 3 correntinhas. Eu vou sempre finalizar aqui com ponto baixíssimo na minha terceira correntinha que eu fiz para subir. Então, eu fico com o trabalho dessa forma. Aqui, para continuar, 3 correntes. Próxima carreirinha, né? 3 correntes. Nós vamos fazer, repetir aí, né? A mesma ideia que a gente fez anteriormente. Então, um ponto alto em cada ponto de base. Nós vamos ter 7 pontos, né? 4, 5, 6, 7. Feito os 7, nós vamos fazer 2 aqui dentro da curvinha. 1, 2, então 7, 8, 9. Nós ficamos com 9 pontos altos agora, 2 correntes. E aí, eu repito do lado de lá a mesma coisa que a gente fez na carreira de baixo, né? Só que agora com mais 2 pontos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ótimo. Agora, a gente faz 2 correntinhas, perdão. Vai vir aqui, ó, e vai prender nesse primeiro buraquinho aqui próximo. Vai fazer 3 correntes. Prender no próximo buraquinho. 2 correntes para subir. E aí, nós começamos novamente a fazer os pontos altos desse lado, tá? Então, nessa carreira, nós fazemos isso aqui e repetimos isso aqui, né? Bom, repete aqui, faz isso que a gente fez aqui, nesse local, dê a sua volta e a gente retorna. Cheguei aqui no meu finalzinho, né? Fiz o meu último bloquinho aqui. Vou prender com ponto baixíssimo lá no meu primeiro ponto, novamente, pra gente iniciar a próxima carreira. E aí, o que nós fazemos nesse trabalho é ir intercalando, né? Você vai sempre aqui fazer os aumentos nessa curva, né? Com 2 pontos altos dentro. E aqui, na carreira anterior, a gente fez essa curvinha aqui, prendendo, tá vendo? Ó, 3 pontos de correntinha, prendeu aqui, 3 pontos de correntinha. E nessa que a gente acabou de fazer, 2, 3 e 2. Aí, na próxima, a gente repete essa daqui, 3 e 3. Aí, 2, 3 e 2. E vai fazendo assim, né? Os aumentos. Por quê? Dessa forma, se você não quiser continuar, você não quiser fazer o mesmo tamanho que eu, você pode fazer menos ou mais, entendeu? Então, é só você repetir esse mesmo processo. Ó. Aqui eu vou fazer 3 correntes, só para mostrar para vocês mais uma vez, porque eu vou ter 6 carreiras iguais essas aqui, né? Que eu tô fazendo aqui. Eu escolhi fazer com 6 carreiras. Nós estamos 1, 2, 3, 4. Nós estamos na 4ª carreira dos aumentos da lateral, né?
Então, aqui, eu fiz todos os pontinhos altos que eu tinha. Cheguei aqui no meu, na minha bandinha, né, de lado, vou fazer 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos novamente. 2. Feito isso, volta, continua aí. Ponto alto em cada ponto alto de base. Um ponto alto. Aí, aqui nós fazemos 1, 2, 3 correntes. Vai lá no meiozinho, ó, prende com ponto baixo. 1, 2, 3, laçou, continua fazendo os pontos altos em cima de cada ponto alto, repetindo o que a gente fez desse lado, tá? Então, vamos aí dar a volta e a gente retorna. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Fazer junto com vocês, tô quase emendando ali, ó. Faz 3 correntes. Prende aqui no meiozinho, com ponto baixo. 3 correntes novamente. E prende aqui com ponto baixíssimo. Faz 1, 2, 3 novamente. Aí, nós vamos fazer os pontos altos sobre cada ponto de base. Acho que, se eu não me engano, temos 11 agora. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Repara que agora, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. É a penúltima que eu vou fazer. Né? Aí, fiz 11, agora eu vou fazer o 12 e o 13 ali no meiozinho, né? Aqui dentro do meu intervalinho, 2 correntes, repito os 2 pontos aí dentro. E sigo fazendo ponto sobre ponto do lado de lá também. Aí, agora, a gente chega para fazer o mesmo que a gente fez aqui, ó. 2 correntes, 3 correntes e 2 correntes, ó. 1, 2, prendo aqui. 1, 2, 3, prendo desse lado, faço 2 e continuo do lado de lá, repetindo o que eu fiz nesse lado aqui. Então, compreende que vai ser sempre repetido? De 2 em 2 carreiras a gente repete. Por que eu tô falando isso? Porque talvez você não vai querer fazer o mesmo tamanho que eu. Então, se for necessário, você continua fazendo a partir dessa mesma ideia, tá bom? Vou terminar minha carreira e já retorno. Cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz aquele mesmo esqueminha do meu meio e vou prender aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha da minha que eu subi ali, né, no ladinho. Agora, a gente vai para nossa última carreira, né, que eu vou fazer só mais essa. Então, 1, 2, 3 correntes, segue fazendo um ponto alto em cada ponto de base, mesma coisa, nada novo debaixo do sol. Nós vamos ficar com 15 agora, né? Nós temos 13 e nós vamos fazer mais 2 no cantinho. Então, nós finalizamos essas laterais com 15, que é o que a gente vai fazer.
né? Aqui, se você estiver fazendo igualzinho a mim. Se você não for fazer menos ou mais, né? E se você quiser fazer para criança, também pode fazer menos, né? Ó, dois pontos altos aqui na lateral, duas correntes, dois pontos altos ali novamente. Continua, ponto sobre ponto. E aí, aqui, a gente repete o que a gente fez na carreira anterior aqui, ó, que foi o quê? 3 correntinhas, prende aqui, ó, no do meio, nesse aqui, com um ponto baixo, faz 3 correntes novamente e já começa a fazer os pontos altos do lado de lá. E é assim que a gente vai terminar, né? Ó, vou fazer minha carreira e já retorno. Aqui, eu cheguei, no finalzinho da minha última carreira, vou prender aqui com um ponto baixíssimo, vou fazer mais um pontinho de correntinha aqui, só para eu poder cortar. Cadê? Corta aí, para cortar e puxar. Assim, você faz o seu arremate aí, o fio não solta, tá? Eu não costumo amarrar, eu faço só assim, nunca soltou comigo, né? Mas tem gente que gosta de dar nozinho, então se você quiser dar seu nozinho aí, não tem problema, tá? Agora, o que que nós vamos fazer? Como num passe de mágica, nós vamos ter que reproduzir, então, fazer 8 quadradinhos desse, igualzinho que eu acabei de ensinar. Eu vou colocar aqui na tela o diagrama de como nós vamos montar essa blusa, tá? Então, vai estar aparecendo aqui para você do ladinho como que nós vamos colocar, né, os quadradinhos, e eu vou mostrar para você como que eu vou unir eles, né? Então, vai estar aparecendo aqui do lado para você na edição. E, bom, antes da gente unir, eu quero mostrar um negócio para vocês aqui, vou pegar o que eu acabei de fazer. Esse quadradinho que eu acabei de montar junto com vocês, o meu aqui, ele está com um total de 10 tamanho, tá bom? Então, caso você meça o seu e ele fique menor do que isso, você queira fazer mais uma carreira, é só você intercalar, né? A próxima, ela seria como nós fizemos a nossa anterior. E aí, assim sucessivamente. Eu espero que tenha dado para compreender isso. E aí, então, feito os quadradinhos todos prontos, vamos agora para união deles. Aqui, ó, eu já uni 3 dos quadradinhos, tá vendo? Ó, tem um aqui e um aqui, certo? Então, considera aqui, ó, que eu vou ter um no meio, eu vou unir um em cima e um em cima, né? Um do lado direito e um do lado esquerdo, certo? Eu vou unir agora o próximo nessa lateral aqui, ó. Tá? Eu tô aqui com a minha agulha, né? Onde eu parei a minha união. Eu fiz a união dessa forma aqui, que eu vou mostrar. Mas, se você quiser fazer com a agulha de tapeçaria, se você quiser fazer com algum outro ponto também, fica à vontade, tá? Faz aí da forma como você achar melhor. Então, daqui, ó, tá vendo? Eu uni um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Eu vou unir agora o próximo daqui pra lá, pra eu mostrar pra vocês como que eu fiz, ó. O meu ponto tá aqui, no meiozinho, tá no meio desse e no meio desse, ok? A minha linha tá saindo aqui de baixo. Então, considera como se eu tivesse prendido ela aqui. Eu vou passar no meio desse aqui, ó, e vou puxar só pra eu prender os meus quadradinhos, ok? Aí, agora, o que eu vou fazer eu tenho duas alcinhas, né?
quando a gente faz o crochê, a gente fica com 2 alcinhas no final do ponto. Eu vou pegar a alcinha de trás do de lá, vou pegar a alcinha de trás do de cá, então, eu fico com 3 pontinhos ali na agulha, ó, e vou passar em todas elas. Pego a alcinha de trás do de lá, a alcinha de trás do de cá, passo em todas elas. A alcinha de trás do de lá, do de cá e passo em todas elas. E eu vou fazendo isso com a maior paciência de Jó, porque tem que ter. E aí, eu vou ter esse efeito que eu tive aqui desse lado, certo? Então, não é difícil fazer desse jeito, mas caso você não queira fazer desse jeito, você pode fazer da forma como você achar melhor, tá bom? Então, une aí os seus croppeds, os seus quadradinhos, né, pra gente montar a nossa blusa, os nossos motivos. Por que eu falei cropped? Nem sei. Né? Nós vamos fazendo assim, olha lá, olha como é que fica. Fica bonito, né? Eu gostei dessa união, ela fica bem na altura dos pontos aqui, ó. Ela fica bem invisível. E aí, eu só quero chegar ali no meiozinho pra mostrar pra vocês como é que eu fiz ali. Tá embaçando, gente. Porque você vai ter a mesma quantidade de ponto de um lado e do outro, né? Então, tem que dar certinho aqui os pontos quando você terminar, né? Tem que terminar juntinho, um lado e o outro, ó, igual aconteceu aqui, né? Se não for, você errou algum pontinho. Daí, você pode improvisar também, que não faz mal. Aí, você pega, ó, ali eu já cheguei na minha correntinha. Na correntinha, eu vou fazer a mesma coisa, ó, enfio numa correntinha do lado de lá, na correntinha do lado de cá e puxo. Correntinha do lado de lá, correntinha do lado de lá, do lado de cá e perdi meu ponto. E puxo todos eles de uma vez só. Correntinha do lado de lá, correntinha do lado de cá, puxo tudo. Aí, agora, eu já vou passar para as correntinhas que tem do ladinho de lá, ó. Puxo todas, em todas, prendo a do meio. Ai, gente, não sei se tá ficando ruim na câmera não, porque eu tenho que olhar lá pra fora pra conseguir pegar. Aí, vira um bololô só, né, na câmera. Mas aí, aqui também, então, vocês entenderam, né? Aqui eu também faço a mesma coisa. Pego de lá, pego de cá, os pontos correspondentes, né? E aí, aqui eu cheguei no final, vou fazer a mesma coisa, ó. Né, que eu fiz aqui. Vou terminar de unir. Tá bom? Aí, depois, isso aqui, esse quadradinho aqui, quando eu terminar de unir, ele fica dessa forma aqui, né? Porque ele vai unir em outro desse, e aí vamos formando a nossa blusinha. Eu vou terminar as minhas uniões aqui, da forma como eu falei pra vocês que eu faria, e retorno pra gente fazer a alça e os acabamentos, e aí a gente já tem a nossa blusinha pronta, já volto. Aqui, pessoal, eu terminei a união que eu falei que faria, ó. Então, ficou desse jeito aqui, né? Eu espero que tenha dado pra entender a forma como eu fiz aqui. Se você tiver feito de outro jeito também, tá tudo bem. Tem vários tipos né, desses croppeds aqui no YouTube. Esse não é o primeiro, não vai ser o último, enfim. Eu quis gravar o meu aqui junto com vocês, porque sim. Eu espero que você esteja gostando do vídeo. E se você estiver gostando, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, fazer parte aqui, né, da nossa família aqui do canal. Bom, continuando, aonde eu terminei aqui a minha união, ó, eu
eu vou fazer pontos baixos aqui ao redor do meu trabalho todinho. Tá? Então, eu vou começar aqui, só pra gente fazer um acabamento mesmo, uma união aqui em todos, em todo o trabalho. Então, eu vou seguir aqui, fazendo ponto baixo. Ao redor. Assim. Quando eu chegar aqui, ó, nesse lugarzinho, eu vou fazer 3 pontos. 1, 2, 3. Aí, passa pra cá. 1, 2, 3. Desse jeito aqui. E aí, continua pontos baixos em cima de cada ponto alto. Eu vou fazer isso até eu dar a volta e chegar aqui onde eu comecei, ó. Então, eu vou aqui por cima, vou descer, vou subir, vou dar a volta aqui nessa parte de cima todinha, fazendo esses pontinhos baixos aqui no redor. E depois eu vou vir pra parte de baixo, que é essa aqui, e vou fazer a mesma coisa, tá bom? Então, eu já vou voltar, na hora que eu voltar, eu já vou ter esses pontos baixos aqui, nessa parte de baixo, e os pontos baixos aqui, nessa parte de cima. Eu vou fazer a alça com vocês também, então, no próximo a gente faz as alças e o acabamento de baixo. Mas aí já dei a volta aí, fazendo então esses pontinhos baixos aqui ao redor, pra gente concluir o nosso trabalho, tá bom? Nós vamos começar então aí o babadinho da parte de baixo. E aí, em qualquer lugar que você introduzir, eu introduzi em uma das minhas partezinhas da ponta do meu triângulo, do meu quadrado, né? Eu vou subir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ups. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 vai ser o tamanho do meu cordãozinho aqui. Se você quiser fazer mais comprido, você pode também, tá? Eu vou fazer só com 10. Aqui, eu marco aqui com o dedo o 10º, né? E vou subir 3 correntes. Laça. Aí, você laça, né? E aí, aqui onde você marcou com o dedo, ó, você vai introduzir nessa argolinha. Nessa argolinha, puxa o ponto e faz um ponto alto sem terminar. Certo? Vai lá de novo. Puxa e faz um ponto alto sem terminar. Puxa, vai lá de novo e faz um ponto alto sem terminar aqui, ó. Você vai ficar com 5 pontos na agulha. E aí, você passa em todos eles de uma vez só. Aí, aqui, você vai fazer 1, 2, 3 correntes e vai fazer a mesma coisa, só que pegando nessa argolinha aqui, ó, que a gente criou, bem em cima do ponto. Vai fazer um ponto alto sem terminar. 2. 3. 4. Passa em todos eles e faz uma correntinha. Então, você vai ficar agora com o trabalho dessa forma aqui. Aí, agora, a gente vai pegar aqui, ó, e vai virar cá pra baixo, ó. Como se você estivesse tentando unir os dois. E aí, você faz um ponto baixíssimo aqui. E aí, a sua pontinha vai ficar dessa forma aqui, ó. Vai ficar como se fosse uma bolinha, uma unida na outra. E aí, aqui, você faz 10 correntes de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fez as 10, a gente vai vir cá embaixo e vai prender no mesmo lugar, com ponto baixo. Aí, aqui agora, eu vou caminhar uma com ponto baixíssimo e 2 com ponto baixíssimo. Se você quiser dar mais espaço entre um e outro, você pode também, tá bom?
eu vou dar esse espaço. Então, aqui eu vou subir de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes, marca, e aí você repete o que a gente fez aqui. Eu vou fazer mais uma vez com vocês. 1, 2, 3 correntes, laça, vai lá no pontinho que a gente marcou com a unha, ó, e faz 4 pontos altos sem terminar. 1, 2, 3, 4. Ficou com todos esses pontos na agulha, passa em todos eles de uma vez, faz uma correntinha, 2, 3, que vai ser o primeiro ponto alto. E aí, nós vamos aqui nessa argolinha que cria aqui embaixo, ó, fazemos mais 4. 1, 2, 3, 4. Fecha todos eles e faz uma correntinha. Vira assim, um pro outro, como se você quisesse abraçar um ao outro. Introduz lá no início do primeiro, ó. Ó, aqui tá o segundo, e aqui tá o inicinho do meu primeiro. Eu vou aqui nesse ponto de baixo e puxo, unindo eles, um no outro. Aí, é que eu faço de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, eu vou lá na minha base e prendo no mesmo lugarzinho aonde eu comecei o meu ponto, com ponto baixo. Certo? Então, eu vou ficar com as minhas franjinhas dessa forma aqui. E aí, eu caminho um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos. E aí, eu repito. E eu vou fazer isso por toda a minha volta embaixo. Quando eu terminar o meu, eu volto e mostro pra vocês. Aqui, na minha alcinha, eu vou mostrar pra vocês só. Eu fiz correntinhas com ponto baixo, tá? Só uni ela aqui, eu uni aqui, fiz a minha corrente, prendi aqui e voltei fazendo ponto baixo por ela toda. Deixa eu mostrar quantos centímetros eu fiz, mas você pode também tá fazendo aí o tanto que você quiser, né? Que deu 26 centímetros de corrente, ó. 26 centímetros de correntinha para eu fazer a minha alcinha. Eu ainda tenho que esconder essas linhas aqui, mas eu fiz ela bem fininha assim, porque era assim que eu queria. E aí, você vai fazer, então, as suas pipoquinhas aqui embaixo, que vai ser os detalhezinhos da nossa blusa. Eu retorno assim que eu terminar. Bom, pessoal, aqui tá o final do meu cropped, né? E eu fiz aqui a parte de baixo, conforme eu falei pra vocês que eu faria. Aqui está as franjinhas, né? Com a bolinha na ponta, que eu mostrei. Aqui tá a minha alça. Eu não fiz ela junto com vocês, mas eu mostrei quantos centímetros, né? Eu fiz de correntinha, unindo um lado ao outro. E depois eu subi, fazendo meio ponto alto e prendi aqui embaixo. Não tem mistério nenhum, você pode fazer ela maior ou menor, de acordo com a sua vontade aí, com a sua, né, necessidade. Você pode diminuir o quadrado ou aumentar, se você quiser fazer maior ou menor. E aqui embaixo o acabamento, então, com as nossas franjinhas, que dá logo todo o tchan aqui no nosso cropped, né? Ele no corpo fica muito bonito. Se você quiser ver mais, além da foto que aparece aí no início, lá no meu Instagram, ele tá aparecendo aqui em cima o tempo todo pra você, em algum lugar. Você pode ver mais fotos dele no corpo e ver como ele fica lindo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu compartilhar aí, o seu gostei. Isso vai me ajudar muito a continuar com o meu trabalho. E eu espero que você goste e retorne para os próximos vídeos. Até a próxima!